Ok, vamos iniciar então. Hoje é 25 de abril, vamos realizar o seminário com o professor Sebastião, na área da economia institucional. Vou fazer a apresentação do professor Sebastião. Aqui para o Programa de Gestão e Tecnologia Ambiental da UFR. O professor Sebastião é livre docente, doutor em Ciências Econômicas pela Estadual de Campinas, é mestre em Sociologia Rural pela Unesp e bacharel em Ciências Econômicas pela Unesp também. Atualmente é professor associado do Departamento de Economia da Universidade Estadual Paulista, no campus de Araraquara. Foi de 2013 a 2017 coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu em Economia da Unesp, e entre 2011 e 2013, vice-chefe do Departamento de Economia da Unesp. É membro do Conselho Editorial da Revista de Economia, Administração e Sociologia Rural, da SOBER, desde 2012, editor entre 2014 e 2017 da revista Iniciativa Econômica. É parecerista de várias revistas científicas, nacionais e estrangeiras, possui larga experiência docente e de gestão acadêmica, tendo participado do quadro de consultores do MEC para avaliação de cursos de graduação em economia e, mais recentemente, para o quadro de avaliadores institucionais. Desenvolve ainda pesquisas cujo interesse tem se concentrado em economia institucional e sua aplicação especial às questões agrícolas e agrárias. Então, agradeço aí, professor, em nome do programa, também do curso de Ciências Econômicas aqui da UFR, a sua presença, a sua disponibilidade. A ideia é ter uma apresentação em torno aí de meia hora, na medida do tempo aí que o professor precisar, e aí a gente vai abrir para as discussões e as perguntas aí dos participantes. Então, a palavra está com o senhor. Obrigado, Luiz, Otávio, pelo convite. Fiquei bastante feliz com o convite, porque eu tenho sentido que no Brasil vem crescendo o interesse pela chamada economia institucional, dessa vertente a qual eu tenho me dedicado aí há um certo tempo, é a vertente da chamada economia institucional original, que é talvez o produto mais original da inteligência norte-americana no começo do século XX, no respeito à economia. No finalzinho do século XIX, 1899, o Veblen já havia nos oferecido, a magistral teoria da classe ociosa, e inaugurava com esse livro um movimento que vai se consolidar ali no século XX, vai ser chamado de economia institucional, congregando seus três principais autores, o próprio Veblen, o Mitchell, que é um analista especializado em macroeconomia, teoria monetária e macroeconomia, e o John Rogers Commons, que é o autor que eu venho estudando há um certo tempo, constitui então o terceiro desses grandes autores que, vamos dizer assim, que são os pais fundadores da chamada economia institucional original. Há outros autores, que orbitam nesse trecho, mas esses são os três autores aí que, de alguma maneira, no começo do século XX, a chamada economia norte-americana produziu de novo, em relação ao que estava colocado ali de economia mista. Então, para mim, é uma satisfação muito grande saber que tem gente interessada, no Brasil todo. Eu tenho recebido muitas notícias, de interesse institucional. Eu falei com você no comecinho, Luiz? Muita gente produzindo na Federal do Paraná, na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal da ABC, na Unesp, na Unicamp, um pouco na USP um pouco menos, mas também. Agora estou sabendo que vocês têm interesse também. Tem um pessoal na Bahia também, trabalhando um pouco isso, da Bahia.
Então, para mim, uma grande felicidade. E o seu convite, então, é um sinal, né, de que esse movimento está crescendo. E eu poder contribuir para que esse movimento cresça mais. Então, agradeço o seu convite, agradeço aos que estão me ouvindo. Eu pensei, como o Luiz havia me falado um pouco da especificidade do evento, eu fiz uma fala, eu pensei numa fala aí em torno de 20 e poucos minutos, pegando ali 3 tópicos mais gerais a respeito do pensamento do Commons. E eu vou fazer aqui um pouco de merchandising também, viu, Luiz? Eu publiquei um livro sobre John Commons em 2019. Eu acho que é o primeiro livro, eu tenho aqui a referência dele, depois eu passo para você. E aí, quem quiser acompanhar, quiser aprofundar um pouco mais o pensamento desse autor, né? Tem um livro aí já disponível em português. Esse livro é um pouco uma versão da minha tese de livre docência, que eu defendi em 2017. Então, é um pouco essa ideia. Talvez fale em 20, 25 minutos aí, sobre um pensamento de John Commons. Antes de começar, boa noite a todos, né? E obrigado pela oportunidade. Eu não sei o que vocês já viram, né, sobre economia institucional. O Luiz me disse que tem alunos de pós-graduação e de graduação aqui assistindo a gente. Mas eu vou tentar ser muito objetivo, né, e o mais direto e simples possível na minha exposição. Então, eu gostaria de gastar aí uns 2, 3 minutinhos falando um pouco sobre o John Commons, né? O John Commons eu tentei falar um pouco dele, né? É um autor que, junto com o Veblen e com o Mitchell, compõe a chamada tríade dos economistas institucionais originais. O John Commons é um autor que tem uma particularidade em relação, por exemplo, ao Veblen, ao Mitchell. Ele é de uma família do meio oeste americano, de uma família muito religiosa. A mãe era de uma família Quaker, né, da protestante. O pai era de origem puritana, mas o pai era um leitor do Darwin, né, então conseguia conciliar um pouco o evolucionismo com a crença religiosa, de maneira que nesse ambiente familiar de muita religiosidade, mas também de muita ciência, o Commons vai crescer e vai ser fortemente influenciado por essa formação inicial familiar. Ele vai se engajar no comecinho de sua reflexão teórica, numa militância social, claramente influenciada pelo movimento evangélico, né, pelo movimento gospel norte-americano. E depois ele, no final do século XIX, ali, por volta de 1880, ele vai se afastando dessa influência religiosa no seu pensamento e vai caminhando para aquilo que, na segunda metade do século XX, veio a ser a sua primeira obra importante, o chamado Instituições Econômicas do Capitalismo. E 10 anos depois, em 1834, ele escreve a obra-prima dele, chamada Economia Institucional, 2 volumes grossos, né, de compêndios de economia, de teoria econômica. Nenhum deles, infelizmente, tem tradução em português. Felicidade. O Commons foi um importante teórico, e mais do que teórico, ele foi um reformador. O Galbraith chega a dizer que o Commons foi um tipo de Bismarck norte-americano, né? O pai de reformas importantes na sociedade americana no início do século XX, que estavam colocadas num contexto maior, né, que é o contexto chamado reformismo progressista norte-americano,
foi um movimento muito importante na América, um movimento amplo, largo, que incluía basicamente um conjunto de ações de várias instituições, de vários intelectuais, que buscavam compatibilizar o capitalismo americano com algumas reformas que permitissem uma regulação do sistema econômico, de modo a conter o poder, né, dos grandes oligopólios, das grandes empresas, que, de alguma maneira, ameaçavam a própria estabilidade da sociedade americana. Então, o Commons é um teórico, um reformista, né? É uma especificidade. E esse autor tem uma contribuição teórica, eu acho importante, que permite que você articule tanto a teoria quanto a prática, né? Então, o Commons é um autor que, quando teoriza, ele está teorizando, seja a partir da prática, né, da praxis que ele vivenciou e tomou conhecimento, seja para orientar essa prática. Então, é outra particularidade desse autor, que é diferente do Veblen, né? O Veblen é um autor, é um teórico por excelência, que se envolveu muito marginalmente com as questões de política econômica e social da América. Então, esse é um perfil desse autor que eu gostaria de falar um pouco para vocês, rapidamente, especificamente sobre teoria. Eu falei em 3 minutos, mas gastei mais do que isso, então vou ser mais rápido. A minha fala teórica, eu penso em sacar 3 pontos. 3 pontos rápidos, né, que depois a gente pode aprofundar, no vídeo que vocês tenham dúvidas ou queiram fazer perguntas. O primeiro ponto é aquilo que a gente chama da relação entre agência e estrutura, ou seja, a relação entre indivíduo e sociedade. Como é que o Commons tratou disso e como é que esse tratamento se torna um elemento importante na sua teorização sobre o capitalismo? Essa questão da agência do indivíduo e da estrutura da sociedade é uma questão que perpassa, na verdade, toda discussão, toda literatura em economia, né? A partir dos grandes autores, né? Está presente no Adam Smith, está presente o Ricardo, está presente o Marx, está presente o Veblen, Commons, todos os grandes economistas ou cientistas sociais, de alguma maneira, tiveram que enfrentar esse problema de como tratar o indivíduo e a estrutura, o indivíduo e a sociedade. Há duas grandes visões, eu vou tratá-las de maneira estilizada, para eu poder contrapor com a visão do Commons. A primeira visão é a visão liberal, que tem sua origem, talvez, no Adam Smith, que é a ideia de que a ordem social, né, ou seja, a sociedade, ela é formada a partir do comportamento e dos interesses dos indivíduos, do comportamento individual e a interação desse comportamento livre, ele produz a sociedade através dos laços que o mercado produz, né, de interdependência e de competição. Então, os indivíduos têm certas características ou inatas ou naturais que não se modificam, e com essas características individuais inatas, eles interagem uns com os outros, e dessa interação se produz uma ordem econômica que não é premeditada, não é intencional, ela aparece de maneira espontânea. Então, a relação entre indivíduo e estrutura, indivíduo e sociedade, nessa visão liberal, toma como ponto de partida o indivíduo, né? Então, o indivíduo e as suas interações determinam a totalidade da sociedade ou as estruturas sociais. O contraponto a isso, também de maneira estilizada, né, é uma certa vertente do marxismo, né, do marxismo mais vulgar, que toma justamente o oposto, né, toma o indivíduo como sendo produto exclusivo da estrutura.
Então, o comportamento individual é determinado pelas estruturas econômicas, pela estrutura de classe, de maneira que o indivíduo se comporta como se espera a partir da sua pertença a uma certa estrutura de classe ou estrutura produtiva. Então, pois bem, a proposta do Commons é tratar essa relação entre agência e estrutura de uma maneira diferente, tanto a perspectiva liberal quanto a perspectiva marxista mais vulgar. E é por isso que ele vai trabalhar com o conceito de instituição. O conceito de instituição no Commons tem um papel importante de permitir que ele saia dessa dualidade, né, entre uma perspectiva individualista e uma perspectiva holística, que, de um lado, superestima o papel do indivíduo na sociedade, na estrutura, e, de outro lado, subestima o papel do indivíduo. Então, a abordagem do Commons é uma tentativa de restaurar, de uma maneira relativa, o indivíduo, mas no contexto de interação com a estrutura. E é daí, então, que surge, a meu juízo, o conceito de instituição do Commons, né, que é um conceito muito particular. O Commons define esse conceito em vários momentos da sua obra, mas tem dois artigos que têm o mesmo nome, que são publicados ali no intervalo de mais ou menos 10 anos um do outro, que se chama Economia Institucional. E ali nós temos uma definição mais clara, né, mais precisa do que ele entende por instituição. E a definição do Commons, a respeito de instituição, é a seguinte: o Commons define a instituição como sendo a ação coletiva que controla, libera e expande a ação individual. Essa definição tem 3 aspectos importantes e eu vou falar rapidamente sobre eles. O primeiro delas é que o Commons está nos dizendo que a ação do indivíduo acontece no contexto de ação coletiva. Isso significa que o indivíduo, quando age, ele já encontra previamente instituições, ações coletivas. Isso tem um significado importante, que é como estamos dizendo o seguinte: no fluxo da vida, no fluxo do tempo, as instituições precedem os indivíduos. Quer dizer, elas vêm antes dos indivíduos. Por exemplo, quando nós nascemos, a nossa família já existe. Quando eu nasci, tinha meu pai e minha mãe, e a família dos meus pais e da minha mãe. Então, o indivíduo, quando entra na sociedade, quando entra na vida, na história, ele já encontra instituições previamente existentes. Esse é o primeiro aspecto. Se você pensar em termos de entrada na história no tempo, o que o Commons está nos dizendo é que a existência individual ela é precedida pela existência de instituições. O segundo aspecto é que não só as instituições elas precedem os indivíduos, como as instituições sociabilizam os indivíduos. Qual o significado disso? Essa afirmação é um diálogo mais direto com a tradição smithiana. Nós pensarmos em termos do Adam Smith, da economia liberal típica, nós temos a ideia de que o indivíduo é uma entidade pronta e acabada, né? A ideia de um átomo, né? O indivíduo, então, ele interage uns com os outros, dessa interação produz certas coisas, mas quando essa interação acaba, ele volta a ser o que era antes. Então, o indivíduo, na perspectiva liberal, ele não se modifica, né? Ele tem a sua racionalidade definida de uma vez para sempre. O que ele faz, então, é usar essa racionalidade nos seus processos de interação individual e coletivo com outros sujeitos.
e sempre volta à sua inteireza, né, à sua integridade, vamos dizer, individual. Ora, o Commons está nos dizendo que o indivíduo se modifica, porque não só ele entra na história com instituições prévias, como essas instituições sociabilizam o indivíduo, de alguma maneira modificam o indivíduo. Então, ao longo do tempo, os indivíduos são modificados pela sua ação e pela interação que tem com as instituições. Isso permite ao Commons também sair da ideia de que os indivíduos são simples marionetes das instituições, né? Porque eles agem e se modificam, e ao se modificar, eles podem, sob certas condições, né, influenciar a mudança institucional. Então, o conceito de instituição no Commons, ele tem essa particularidade e tem que ser entendido no diálogo que ele faz com essas duas grandes tradições de economia, a tradição liberal e a tradição marxista. A ideia do Commons de instituição, se vocês pegarem, é diferente do Williamson, né? Por exemplo, vocês devem ter estudado o Oliver Williamson, mesmo Coase, porque geralmente esses autores, o Douglas North, por exemplo, também, esses autores enfatizam mais o elemento de constrangimento. Como esses autores operam ainda com uma perspectiva liberal, o indivíduo desses autores, tanto Williamson quanto Douglas North, é um indivíduo da tradição liberal, é um indivíduo íntegro. Então, quando as instituições aparecem, elas aparecem exclusivamente como constrangimento. Ora, a definição do Commons de instituição, a instituição é constrangimento, mas é mais do que isso. Ela libera a ação individual, porque ela suspende constrangimentos, suspende competição injusta, então ela libera a ação individual, ela permite que os indivíduos possam, né, agir sem constrangimentos. E elas expandem o poder da ação individual. Então, o conceito de instituição do Commons é também diferente da tradição da nova economia institucional, a meu juízo é mais rico, porque ele não se circunscreve a essa dimensão simplesmente de contenção, né, de restrição. O Commons, para finalizar esse tópico, né, que eu estou gastando muito mais tempo do que eu imaginava, ele via dois tipos de instituições, as chamadas instituições desorganizadas, que para eles são basicamente hábitos e costumes, porque os hábitos e costumes eles são incorporados ao comportamento de uma maneira quase que inconsciente, o hábito de maneira inconsciente, o hábito é incorporado individualmente, quase que de maneira inconsciente, e o costume é incorporado pelos indivíduos a partir de certas estruturas, né, sociais que reproduzem, que ao reproduzir certas estruturas simbólicas, né, rituais e de valores, de status, reproduzem isso no indivíduo. E tem as instituições organizadas, que ele chama de going concert. Como é que se traduz isso? Tem tradução, né? Alguns traduzem como organização, outros entidade. O que são as going concert? Elas são as instituições organizadas. E que são elas? Tem vários tipos, né? Família, a empresa, o Estado, as cooperativas, as universidades, são todas going concert. Então veja que o processo social do Commons é a interação dos indivíduos com várias going concert, várias dessas instituições organizadas e também com hábitos e costumes não organizados. Então o indivíduo entra na vida social, entra na história, tendo já um conjunto de instituições desorganizadas e organizadas. Ele entra
passa por elas a sua vida toda, interage com elas, e essas instituições vão moldando o seu comportamento e a sua consciência do mundo. Então, o Commons vai dizer que nós somos, a nossa mente é uma mente socializada pelas instituições. Por quê? Porque uma hora eu estou na família, eu estou aqui dando essa minha fala na minha casa, do outro lado tem a minha esposa, o meu filho. Quinta-feira eu vou para a universidade, que é outra Going Concern. Eu trabalho às vezes para o Ministério da Educação, então eu estou em outra Going Concern. Quando eu vou para a igreja, eu estou em outra Going Concern, e assim por diante. Então, nós vivemos cotidianamente e ao longo da nossa vida, interagindo com outros indivíduos, no interior da ação coletiva, que ele chama de Going Concern, e daquelas não organizadas, né, que é o hábito e o costume. Então, a nossa vida é desde que nós nascemos numa Going Concern e vamos morrer noutra, que é o cemitério, né, que também é o local onde institucionalmente se deposita o corpo, né? Por razões sanitárias, você enterra sob certas regras, né? Você não enterra de qualquer maneira um corpo, você não incinera um corpo de qualquer maneira. Então, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós somos sujeitos cuja mente é socializada pelas instituições. Esse é o primeiro aspecto, que eu acho que gastei muito tempo, eu vou tentar ser mais rápido, e chamar para o segundo aspecto, que eu acho que é interessante do Commons, que é também uma discussão sobre o que se chama de a relação entre estrutura e superestrutura, que é um tema clássico, também na economia clássica, marxismo, liberais, tem toda uma discussão de várias correntes, né, do pensamento social e econômico, que é a relação entre a estrutura econômica e a superestrutura. Aí nós temos duas abordagens, né? Embora sejam muito próximas, né? A abordagem liberal é a ideia de que o sistema de mercado, ou seja, a estrutura econômica, determina a sociedade, né? Basta pensar que no Adam Smith, né? Que a sociabilidade capitalista é construída a partir das interações que acontecem no mercado. É através da troca dos indivíduos que têm interesses distintos, entram em relação econômica uns com os outros, buscando seu próprio interesse, e a partir dessa interação não intencional produzem a ordem econômica por consequência da sociedade. Então, a estrutura econômica constrói a sociedade. Por isso que, para um liberal, se você pega os austríacos, a ordem econômica é a base de qualquer ordem social. E tem a tradição marxista que aqui eu estou fazendo de maneira estilizada, né, gente? Se houver algum marxista e algum liberal, me perdoe, mas é uma maneira estilizada, dado o pouco tempo que eu tenho, para poder apresentar de maneira de um contraste a contribuição do Commons. Mas a perspectiva marxista mais vulgar também opera com essa perspectiva, né? A ideia de que a estrutura econômica determina as instâncias da superestrutura das instituições, né? Então, no Marx, a coisa é um pouco mais refinada, porque você tem uma teorização mais acabada, mais sofisticada, a respeito da interação entre estrutura econômica e superestrutura, né? No marxismo mais vulgar, é a estrutura econômica que determina a superestrutura jurídica, política, cultural da sociedade. Ora, o Commons tenta sair disso. Ele recusa esse tipo de determinismo econômico, né? Ele recusa tanto o determinismo econômico que está contido na questão tecnológica, que a tecnologia definiria a totalidade da sociedade, como tenta recusar a ideia de que o mercado e as relações de mercado espontaneamente constroem a sociedade. Então ele vai tentar sair desse debate construindo um conceito que vocês conhecem bastante, o conceito de transação, né?
é um conceito que o Oliver Williamson usou bastante, e usou de maneira muito criativa, muito inteligente. Então, o conceito de transação, que é um conceito que o Commons utiliza, que cria, né? Que, na verdade, eu escrevi recentemente um artigo, está publicado na revista, na REP, né? Saiu esse ano passado, saiu, em que eu mostro que, na verdade, o conceito de transação vem lá da física quântica, né? Tem um conceito da física teórica, e que acaba sendo incorporado na economia pelo Commons, né? Que é o conceito de transação. Então, o conceito de transação é um conceito que tenta sair dessa leitura da relação entre estrutura e superestrutura. Por que esse conceito de transação é importante para o Commons? Porque ele traz dois ingredientes importantes do conceito de transação. É a ideia de que a transação, na verdade, não é troca, porque a troca é a troca que o Adam Smith nos mostrou, que o Ricardo aperfeiçoou, que o próprio Marx, na leitura do Commons, tratou. Ela dizia respeito a uma relação econômica que não precisava de instituições, porque era simplesmente a troca de bens físicos, cujo valor é definido pela entidade tempo de trabalho. Então, essa troca podia acontecer no vácuo das instituições. Ora, o Commons chama a atenção que nenhuma relação econômica e social acontece entre indivíduos apenas. Ele acontece no contexto da ação coletiva e acontece no meio de instituições. Então, o conceito de transação do Commons tem dois componentes que incorporam essa dimensão coletiva, né, social. O primeiro é que ela é uma interação que geralmente abrange mais de duas pessoas. Eles têm os potenciais compradores e vendedores, além daqueles que efetivamente estão articulados no ato da barganha, né? E o segundo aspecto que o Commons chama atenção, que é o aspecto mais importante, é que o Commons diz o seguinte: nós geralmente, quando entramos numa relação transacional, nós não transferimos a propriedade, a propriedade física dos bens, mas o direito sobre as propriedades físicas dos bens. Nós transacionamos direitos de propriedade. Ora, direito de propriedade é, de uma maneira ou de outra, regulada pela sociedade, especialmente pelos direitos, mas não só, pelos costumes também, pelo hábito. Então, ao incorporar na transação a ideia de direitos de propriedade, né, o Commons dá um passo imenso para apresentar uma perspectiva distinta dessa relação entre estrutura e superestrutura. E aí ele tem aquela tipologia conhecidíssima dele, né? As transações são de três tipos: a transação de barganha, a transação gerencial, a transação distributiva, né? A transação de barganha é aquela que a gente está mais acostumado, que mais se aproxima daquilo que a gente chama de mercado. Mas não é só o mercado, mas é aquilo que mais se aproxima do mercado. É a ideia de que você tem sujeitos que são mais ou menos livres do ponto de vista da possibilidade de interagir uns com os outros. São formalmente iguais, né? Do ponto de vista da lei, são iguais, embora realmente não sejam, mas do ponto de vista da lei são iguais. Ou têm atributos legais de igualdade, estabelece a relação de troca, por exemplo. E é uma relação cujo elemento fundamental, cujo princípio orientador é o princípio da escassez. Então, na barganha, você quer obter o máximo de valor possível, regulando a escassez do produto, né, gente? Né? Quanto mais escasso é o produto, maior é o seu valor, e vice-versa. Então, a dimensão da barganha, a dimensão do mercado, ela é orientada fundamentalmente pelas relações de força que estabelecem a interação de indivíduos, cujo princípio é o princípio da escassez. Então, o princípio da escassez é um princípio para você obter valor, obter riqueza, produzindo escassez efetiva ou escassez artificial. A segunda instituição é a instituição que eles chamam de transação gerencial, que é a firma, né? São as going concern, das quais a mais importante no capitalismo é a firma.
E a firma, na verdade, é uma relação entre desiguais, é uma relação entre superior e inferior, entre os gerentes, né, e os trabalhadores. Então, é uma relação hierarquizada, uma relação onde o poder aparece de maneira imediata, porque os dois têm status diferenciados e têm poderes distintos, né? Dentro das transações gerenciais, você tem princípios de operação que, de alguma maneira, tentam dar algum tipo de coesão, ou reduzir os conflitos, ou administrar os conflitos que surgem dessa relação verticalizada. O princípio que orienta a transação gerencial, segundo o Commons, é o princípio da eficiência, né? Então, eficiência por quê? Porque supostamente a firma ou outras organizações procuram fazer mais com menos, ou fazer o mesmo com menos insumos. Então, veja, nós temos duas formas transacionais, a de barganha e a gerencial. Ambas buscam a apropriação de valor. Uma o faz produzindo escassez e a outra o faz produzindo eficiência. Então, o sistema capitalista, o qual nós estamos dizendo, ele é um sistema no qual você pode produzir riqueza reduzindo a produção, provocando escassez, ou aumentando a produção, produzindo eficiência. Nem toda atividade capitalista, empresarial, é uma atividade eficiente, ou que busca eficiência. Você pode ganhar dinheiro produzindo escassez. Você pode, nós estamos aqui numa de rural, né, da agronomia, você pode, por exemplo, reter seu boi por 6 meses, esperar que o preço suba e você ganha mais dinheiro porque você operou a escassez, né? Então, essas são as duas dimensões dessas transações do capitalismo. Tem uma terceira transação, que ele chama de transação de repartição distributiva, que é também uma relação hierarquizada, que tem superior e inferior, mas é uma transação geralmente coletiva, né? Tanto o ator superior quanto o ator subordinado é coletivo. Então, você tem vários exemplos, o próprio Commons dá. Um deles, o mais importante, é o Estado. Mas você tem, por exemplo, o comitê, os comitês de orçamentário das firmas, que tem lá a comissão de acionistas das empresas, né, que operam a relação entre proprietários e gestores, por exemplo. Então, um conjunto então, de possibilidades organizacionais ou de going concern, que tem como objetivo fundamental produzir algum tipo de justiça a partir de critério, né, de um critério determinado pela própria interação entre os sujeitos. Então, veja, nós temos 3 transações que têm estruturas distintas e que têm princípios orientadores distintos. Um é escassez, outro é eficiência e outro algum tipo de princípio de justiça distributiva. Essas 3 transações, tipos ideais de transação, elas são a estrutura fundamental do capitalismo. E veja que essa estrutura não é determinada só pela economia. A lei está ali, né? O costume está ali e os hábitos estão interagindo ali. Então, com essa ideia, o Commons supostamente sai fora aquele tipo de leitura que ele achava que era reducionista, de entender a superestrutura, né? Ou seja, a dimensão jurídica, política e cultural como sendo determinado exclusivamente pelas relações tecnológicas ou econômicas. O Commons vai nos dizer que a economia capitalista é muito mais complexa e a interação entre a estrutura, que é chamada de superestrutura, ela passa pela mediação das transações, da interação entre os tipos de transação. Por exemplo, a combinação desses 3 tipos de transação define um certo tipo de sociedade.
E esse mote vai me levar, finalmente, para o terceiro aspecto, que eu estou tomando meu tempo. Desculpe, Luiz, eu estou tomando muito tempo, estou falando mais do que devo. Eu vou para o terceiro tópico, e aí eu encerro a minha fala, que é a respeito da filosofia social do Commons, né? Essa estrutura conceitual e a sua interação, a própria vida do Commons, é uma vida de um reformista, e daí o Commons derivou uma filosofia social que também dialoga com as duas grandes tradições, a liberal e a marxista. Na tradição liberal, né, o mercado se ajusta ou se autoajusta a partir das interações livres de sujeitos, né, intencionados, mas cuja interação produz algo não intencionado. Então a ordem social aparece como um subproduto da ação e da interação de indivíduos que são teleologicamente orientados, mas cuja interação produz algo que eles não premeditaram. De outro lado, então, a proposta, a filosofia social do liberalismo é do laissez-faire, né? De uma economia livre de qualquer tipo de restrição, constrangimento, qualquer intervenção que coloque em xeque essa perspectiva de construção de uma ordem espontânea a partir dos indivíduos. A segunda possibilidade de uma filosofia social tem a ver com o marxismo, né, que é justamente a ideia de que só é possível construir uma sociedade dignamente humana negando a ordem capitalista existente, o que significava, de alguma maneira, a superação da ordem capitalista por uma ordem econômico-social que o Marx chamou de comunismo. Uma filosofia social, então, da revolução e uma filosofia social do status quo. Né? No liberalismo você tem uma filosofia social que é da preservação do status quo e no Marx uma filosofia social da revolução. Ora, a filosofia social do Commons é do reformismo. O Commons é um reformista. Ele achava que a ordem econômica não se constrói espontaneamente, que a ordem social tem que ser regulada socialmente. Mas ele achava que não havia possibilidade de organizar uma vida social e econômica melhor do que um capitalismo regulado. Então ele era contra a perspectiva de uma sociedade comunista. E aí, só para fechar, Luiz, peço mais 3 minutinhos só, né, para não tomar muito tempo de você. E aí o Commons tem um capítulo interessantíssimo no último livro dele, de 34, chamado Economia Institucional, no qual ele está vivenciando. O Commons é interessante, é uma coisa interessante, porque ele está vivenciando coisas mais ou menos iguais às nossas. Né? Ele está escrevendo em 34, passou pela Primeira Guerra Mundial, pela Revolução Russa em 17, pela crise de 29, né? E está olhando, 34, está olhando o fortalecimento do nazifascismo. O fascismo já tinha surgido na Itália, em 24, com a marcha sobre Roma, né, Mussolini. Mas o fascismo italiano é um fenômeno político importante, mas ele vai ganhar sua dimensão mais acabada com o nazismo, né, com o nazifascismo. Né? Então, quando Commons escreve essa grande obra-prima, ele tem um cenário que é mais ou menos o seguinte: que tem um declínio da democracia liberal, porque a democracia liberal entra em crise, né, com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é a expressão da crise da democracia liberal que perdurou por todo o século XIX, no metade do século XIX. Ele tem, em 17, a percepção de que existe uma alternativa comunista ao declínio liberal, que era a Revolução Russa, e tinha a experiência de uma alternativa ao capitalismo liberal, que era o fascismo. O Commons nunca foi enganado, achava que comunismo e fascismo era a mesma coisa, era uma coisa diferente. Mas respondiam ao mesmo fenômeno, respondiam à crise do liberalismo. Tanto o comunismo quanto o fascismo respondiam defensivamente a uma crise do liberalismo. Ora, o Commons achava que existia uma
terceira alternativa à crise do liberalismo, que era o que ele chamava de capitalismo razoável, que não era nem o fascismo, nem o comunismo. E então ele elabora os contornos do que ele chamou de capitalismo razoável, que é uma tentativa de produzir reformas permanentes buscando tornar o capitalismo bom, né? Então, essa é uma terceira contribuição importante do Commons também, e eu acho que é um dos aspectos mais interessantes em termos de atualidade da contribuição teórica do Commons. Luiz, me desculpa, você me deu meia hora, eu falei que ia falar 20, falei muito mais do que devia. Desculpa a todos vocês. Nada, professora. Agradecemos aí a sua fala e vamos abrir então para as discussões, né? Eu vou fazer um comentário geral, aí o professor responde como achar melhor, né? Três aspectos, né, que eu acho importante aí da sua fala. Esse livro que o professor comentou, eu já cheguei a ler, né? Eu recomendo aí para os discentes, né? Eu posso passar o link para eles também. E eu acho que é importante, algo que, primeiro ponto, né, que eu destacaria nessa discussão do Commons, mas mais abrangente, considerando o institucionalismo original de forma mais abrangente, é a sua discussão no livro, não só do aspecto teórico do Commons em si, mas toda o preâmbulo, que inclusive você discute os pragmatistas, né? E eu acho assim, eu tenho um interesse especial no Charles Sanders Peirce, por exemplo, tem alguns trabalhos tratando dele, e eu acho que em termos, assim, primeiro aspecto é o aspecto metodológico, né? Nós estamos, assim, numa conjuntura que não é nova, né? Vamos dizer, de uma crise na ciência econômica, né? Que já não sei se é uma crise ou se é um ciclo longo, né? De certa forma, a ciência econômica ela está se ressentindo de abarcar, né, uma visão da realidade que inclui a física, a biologia, e nós ainda estamos, principalmente a economia convencional, ortodoxa, com um modelo de realidade que é moderno ainda, não é nem contemporâneo, né? Ainda é do Isaac Newton, né? E eu acredito que o pragmatismo, junto com a visão evolucionária, né, é um campo aí que poderia, que os institucionalistas e o Commons apresentam, mas que, vamos dizer, com um procedimento mais de desenvolvimento intelectual, isso aí pode gerar mais contribuições, né, de certa forma, modernizar a ciência econômica com uma visão de realidade mais condizente do que as outras ciências já têm, né? Então, você tem a economia comportamental, por exemplo, que usa a neurociência, mas é uma visão assim de identificar desvios em relação ao modelo convencional, né? E não de reinventar o modelo convencional. Então, isso aí eu acho que é muito conservador, né? Então, esse é um aspecto importante e que o Commons trata disso, né? Ele cita bastante o Peirce, como o professor colocou, essas visões da física da época, né? Física quântica, relatividade, isso aí já de certa forma tá com uma analogia mais condizente da realidade, né, das próprias ciências, né, em geral. Outro aspecto importante que é essa relação da agência e da estrutura. Se a gente pensar, né, dentro das diversas escolas do pensamento, essa relação que não é dual entre o indivíduo e a estrutura econômica, a estrutura social, o institucionalismo, principalmente o original, que percebe essa relação do micro afetando o macro e o macro afetando o micro, dentro de diversas instâncias temporais, né? E eu acho que isso aí poderia ter uma contribuição grande
na discussão até, que aí eu entro no terceiro ponto, que é a nossa discussão do Brasil contemporâneo, né? Essa esse meio em que eles estavam envolvidos nos Estados Unidos, que é o liberalismo, né, vai dar origem a esse liberalismo americano, no conceito americano de liberalismo, né? Vamos dizer, uma social-democracia, vamos dizer assim, apesar que não é assim que ele se denominava. O Brasil se ressente muito assim na discussão entre os formadores de opinião, que tende a ir para os extremos, né? Você não tem assim uma discussão econômica que ou você tem uma visão mais neoliberal, né, que vai ser retratada aí de diversas formas aí, isso aí se representa nas propostas políticas, ou você tem assim uma visão progressista que ainda é muito embasada numa visão de esquerda marxista e muitas vezes neo-leninista, né, em certos grupos de esquerda, né? Então você tem assim uma dualidade que o institucionalismo original tem muita contribuição no sentido de uma visão reformista, progressista, mas reformista, né? E aí a democracia tem um papel importante, né? Então a gente pode recair tanto num viés autoritário de esquerda quanto de direita, ou no caso de uma esquerda que não é autoritária, mas ela tem assim uma narrativa, como é um embasamento teórico marxista e mesmo mais leninista, que de certa forma tem certas incompatibilidades aí na narrativa, né? No sentido da defesa da democracia de forma radical, vamos dizer assim, né? E então, assim, eu acho que o professor comentou ali da ideia de ter esse grupo que pode gerar uma associação, um grupo aí do institucionalismo mais original. Eu acho que há muito espaço tanto de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento da ciência em si, mas de influenciar essa discussão mais abrangente, né, de caminhos aí para o país, né? A gente vê o modelo alemão, né, no pós-guerra, o ordoliberalismo, né, eles chamavam de liberais, mas na verdade é totalmente baseado na escola histórica alemã. Essas ideias têm muita similaridade com isso que os institucionalistas originais defendiam, né? A ideia de você reformar o nosso sistema dentro de um amparato democrático, mas via ação coletiva, ou seja, você não vai ter uma solução de cima para baixo e também não vai ter solução via o mercado, né? Você tem que ter essa articulação aí. Então, assim, eu não sei, eu acho que mais assim nesse contexto, colocar aí para o professor comentar, assim, mais dar essa contemporaneidade aí brasileira, esse desafio que a gente tem, que lembra esse contexto aí do Comus da época, mas tem as particularidades atuais, né? E aí não sei como que o professor vê isso na atualidade. Luiz, eu, as suas três observações são muito pertinentes, né? A gente não tem condições de discorrer sobre elas agora, né? A questão do método, do pragmatismo. O pragmatismo é um aspecto importantíssimo, né? Todo economista norte-americano, mas também na filosofia americana, né? Os norte-americanos, no começo do século XX, eles produziram, teve um momento na cultura americana único, né? Porque se produziu grandes novidades na filosofia. O Peirce, de fato, é um filósofo de grande envergadura. Na economia, né? Na sociologia, e depois na psicologia, né? Psicologia comportamentalista, depois ali da desenvolvida. Bom, então, assim, eu acho que não vamos entrar muito nessa seara, né? Porque é uma seara que talvez é mais específica, mas você tem razão. Isso é fundamental para se entender a escola institucional original. Tem razão. O Commons pode dar uma abertura para a gente trabalhar melhor a relação entre indivíduo e sociedade. Eu aposto muito nisso. Embora
eu fiz sempre observações estilizadas, né? Óbvio que existem liberais que têm uma construção teórica muito mais sofisticada do que eu apresentei, assim como os marxistas também. Ali foi uma estilização para poder colocar qual seria a contribuição à novidade do Como. E por fim, você tem razão, existem, embora a história não se repita, né? De uma maneira passada, nós estamos vivenciando, na verdade, uma crise do que nós chamamos de neoliberalismo, né? Que é uma crise de uma vertente chamada liberalismo. E a sociedade está se defendendo de duas maneiras, né? O fascismo, né, está ganhando porque não tem alternativa. A diferença é que hoje não tem alternativa comunista, né? Hoje o comunismo não é mais alternativa, né? Hoje você tem uma volta ou persistir na crise neoliberal, ou tem uma saída fascista, que é uma saída, o Commons, não só o Commons, vamos dizer que o fascismo é um mecanismo de defesa da sociedade contra os efeitos deletérios do liberalismo. Então você tem o fascismo, na verdade, tinha componentes, né, do fascismo que eram claramente respostas que a sociedade, de alguma maneira, esperava e que, por um certo período de tempo, foi exitoso do ponto de vista de responder materialmente àquela conjuntura, embora politicamente. Isso não retrocede. Boa democracia. E nós temos uma possibilidade também muito remota de algum tipo de reformismo, que também está capenga, né? Então, assim, o que é diferente da época do Como é que o liberalismo está em crise e a única alternativa, ainda mais forte hoje, paradoxalmente, é a extrema-direita e o fascismo, né? Porque o comunismo não está no horizonte, ninguém imagina que, talvez só na cabeça do presidente, o comunismo é alguma ameaça em algum lugar do mundo. Mas também o reformismo também, né? Está capenga. Então, existem aí similaridades, mas também há grandes diferenças, né? E eu acho que por isso que a vertente da economia institucional é muito interessante para se analisar hoje. Não sei se ajudei aí. Não, sim, com certeza. A Marília está com a mão levantada, a Marília pode fazer a pergunta dela, depois tem uma pergunta aqui no chat da Natália. Pode falar, Marília. Boa noite, professores, boa noite, colegas presentes. Eu quero agradecer e também parabenizar o professor Sebastião Neto, né, pela fala, foi muito esclarecedora. E a minha pergunta o professor Luiz Otávio, ele já falou um pouco, né, na fala, na pergunta dele, mas eu fiquei com uma certa curiosidade para saber como essas reflexões do Commons, como elas repercutiram na sociedade daquela época, né? De que forma isso contribuiu com a situação que eles estavam enfrentando naquele momento, ou como isso repercutiu depois nos países, para as economias dos países, para os economistas em si, né? Quais foram as contribuições práticas mesmo que isso trouxe, né? Porque eu achei muito interessante os estudos dele, né? Porque realmente eles foram muito abrangentes, né? Eles foram muito assim holísticos, eles não ficaram separados nem para um extremo nem para o outro. E então eu gostaria de saber que repercussões isso trouxe para a nossa prática mesmo, para o nosso capitalismo, assim. Professor, acho que está sem o áudio aí. Está desligado, isso. Boa noite, Maria. Sua pergunta é muito pertinente, sim. Bom, eu vou tentar falar um pouco do contexto do Commons, né? O Commons está olhando o mundo, está teorizando sobre o mundo, sobre o capitalismo, a partir dos Estados Unidos. E os Estados Unidos enveredaram no finalzinho do século XIX, no comecinho do século XX, por aquilo que o Luiz já tinha chamado a atenção, para aquele período áureo, né, do chamado progressivismo. Né? A sociedade americana, ela estava se transformando em função das mudanças no capitalismo norte-americano, no capitalismo pujante, já no começo do século XX.
a produção industrial norte-americana era maior do que a da Alemanha, França e da Europa inteira junto. Uma ideia das mudanças que aconteciam. Havia o fenômeno das grandes empresas, né? Os americanos não foram os vanguardeiros nisso, mas as estruturas organizacionais das empresas americanas foram um modelo, né? De concentração, centralização. Então tinha uma sociedade em mudança, saindo de uma realidade agrária para uma sociedade urbana industrial. Isso provocava, obviamente, muitas contradições, muitos conflitos, né? E esse movimento, chamado progressivismo norte-americano, que começa no finalzinho do século XX, século XIX, começa se aprofunda no século XX, foi um movimento para tentar justamente, né, acomodar essas contradições, permitindo ao mesmo tempo que o capitalismo consolidasse as suas tendências, né, em termos de forças produtivas, mas que fosse regulado, né? Então, você regulava, por exemplo, o poder de mercado das empresas. Então, você tem a lei Sherman, né, para controlar o poder de mercado das empresas, né? As empresas faziam acordos entre si contra o consumidor. Então, você tem uma lei que impedia o conluio das empresas. Então, você tem que regular a interação que as empresas têm, porque elas podem se articular contra o consumidor, né? Você tem um conjunto de legislação que tenta regular esse capitalismo norte-americano, e o Commons foi um cara que contribuiu para isso, materialmente falando. Por exemplo, o Commons foi a primeira tentativa de se fazer uma reforma administrativa, aconteceu no estado de Wisconsin, onde um governador, né, La Follette, era um governador republicano, e curiosamente os republicanos, havia uma ala progressista, né, dos republicanos, que depois desaparece ali nos anos 30. O La Follette, então, era um governador de Wisconsin que tinha preocupações reformistas, né, progressistas. Convida o Commons, que dava aula na Universidade de Wisconsin, para ajudar a elaborar um conjunto de leis para atualizar e regular o capitalismo do Estado, né? E o Commons redige a primeira legislação de setor público de Wisconsin, que, entre as outras novidades, institui o concurso público, né, como elemento de ingresso no serviço público norte-americano. Então, o Commons redigiu a lei. O Commons redigiu também a primeira legislação trabalhista de Wisconsin, né, para regular os conflitos entre capital e trabalho. Você tem uma legislação que permite que esses conflitos sejam administrados. Então, o Commons também ajuda a elaborar essa legislação. O Commons ajuda a elaborar a primeira legislação protetiva dos trabalhadores contra acidentes de trabalho, cria o primeiro seguro do trabalho, e um longo conjunto de leis que ele vai, de leis e normas e regras que ele vai ajudar a construir, né? Então, o Commons foi um partícipe ativo, né, na construção daquilo que estou chamando aqui de era do progressivismo americano, né? Então, esse conjunto de autores, né, e esse movimento mais abrangente deixou um legado importante para os Estados Unidos, né? Um legado de que é possível você preservar as virtudes em termos de forças produtivas do capitalismo com um tipo de regulação que, ao mesmo tempo, protege os mais fracos e, ao mesmo tempo, não inibe as potencialidades do sistema de mercado. Então, esse era o tipo de compromisso que esse conjunto de reformistas tinha em mente. O Commons elabora alguma coisa desse tipo, ele chamava de capitalismo razoável, é o termo que ele usava, para tentar caracterizar aquilo que ele achava que devia ser o conjunto de reformas devia produzir. Devia produzir um capitalismo razoável. O que é um capitalismo razoável? É a ideia de um capitalismo que tem a sua capacidade inovadora, lógico, de criar riqueza, regulada pela sociedade, de maneira a produzir alguma justiça social, com democracia.
uma democracia não só representativa, mas democracia com amplo segmento de democracia direta. Eu tinha um tripé, então, que eu achava que era o que ele desejava como ideal, que era o aprofundamento da democracia para além da democracia representativa. A manutenção das virtudes do esforço produtivo do capitalismo, como inovação tecnológica, produção de riqueza material. Então, incentivar aquela dimensão da eficiência, do going concern, e ao mesmo tempo, proteger o conjunto da sociedade do excesso de exuberância que o capitalismo pode produzir, que tem efeitos deletérios. Então, esse conjunto de coisas. Então, você tem uma proteção, uma legislação que protege os trabalhadores, porque eles são o elo mais frágil na relação de capital e trabalho. Então, você tem que proteger e empoderar o trabalhador e as suas organizações coletivas para que eles possam negociar a situação mais ou menos próxima ao capital, por exemplo, um conjunto de leis que vão permitir isso, né? De forma que tem grande contribuições nisso. Você vai ter um conjunto de legislação de segurança do trabalho, né? Porque antes não havia legislação que, por exemplo, que indenizasse, protegesse o trabalhador que fosse vítima de um acidente de trabalho. Você melhora a eficiência do Estado quando você introduz uma reforma do setor público, na qual um dos ingredientes é o ingresso do concurso público, né? Que é um processo civilizatório imenso, porque antes você indicava as pessoas de acordo com o seu grupo político, com a sua filiação ideológica. Então, Maria, não sei se ficou claro, mas o Commons não só teorizou sobre isso, como participou ativamente na construção daquilo que ele achava que era o capitalismo razoável. Obrigada, professor. Ficou assim muito claro, né? Deu para perceber bastante as contribuições do Commons aí na prática, né, do capitalismo. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui da Natália, eu acho que vai na mesma direção. Você poderia falar um pouco mais sobre esse capitalismo razoável? A intervenção do Estado de alguma forma, como funcionaria isso? Também fiquei curioso sobre a visão dele sobre o fascismo. Se puder também comentar um pouco mais. Acho que mais essa parte do fascismo, né, professor? Que é a parte do razoável, eu acho que já está bem claro. Natália, assim, essa visão do razoável é uma visão assim, está sujeita a várias interpretações, né? Essa é a minha. Tem grandes comentaristas do Commons que tem diferenças mais ou menos sutis, né? Alguns chamam mais atenção para enfatizam aspectos mais de radicalidade desse capitalismo razoável do Commons, outros tentam aproximá-lo mais a algum tipo de reforma mais moderada, né? Aí varia muito dos comentaristas. A questão do fascismo é a seguinte: a interpretação do Commons e aquela que era majoritária na época do Commons escreve, era uma coisa mais comum, era de que comunismo e fascismo eram coisas diferentes. São coisas diferentes, o Commons vai explicar, porque a base social é uma, a base social do comunismo e do fascismo são totalmente diferentes. O papel do Estado em cada uma é diferente, né? E as transações predominantes, cada uma delas, embora sejam mais ou menos próximas, elas têm diferenças qualitativas. Então, a primeira coisa, o Commons é um autor que, se tivesse visto hoje, ficaria chocado em que algumas pessoas dizem que o comunismo e o fascismo são a mesma coisa. Para ele, não. Coisas diferentes. Completamente diferentes. Do ponto de vista de base social e de gestão do Estado. Fascismo, para o Commons, era uma expressão de autodefesa da sociedade. Porque, o que ele quer dizer com isso? Não só o Commons, vários autores na época também viam o fascismo como uma reação da sociedade àqueles efeitos destrutivos que a crise do liberalismo estava produzindo. Desemprego massivo, fome, desigualdade, né? Guerra, violência.
Então, uma das respostas a essa situação de crise do liberalismo era o fascismo. E se vocês pegarem historicamente, o fascismo responde a esses problemas de uma maneira que materialmente foi exitoso por um certo período de tempo. Né? Ó, longe de mim está dependendo do fascismo aqui, mas há que se reconhecer que, do ponto de vista objetivo, respondeu de maneira satisfatória a esse conjunto de problemas que o liberalismo em crise não respondeu. Por exemplo, basta pensar no brutal crescimento econômico que tanto o fascismo do Mussolini, depois o nazismo alemão produziu, né? Pelo emprego, né? E através de várias políticas de intervenção do Estado na economia, de regulação, a ideia de corporações de ofício, a ideia de corporações, o Estado corporativo do fascismo italiano, né? Foi introduzido depois para outro, tá? A ideia de você regular o conflito a partir da mediação do Estado, né? Então, o Estado regula o conflito entre capital e trabalho através dos interesses coletivos. Ele gerencia, controla e regula, né? O Estado se torna um ator que investe diretamente na economia. Então, você tem resultados materiais que são, na Itália e na Alemanha, o crescimento do pleno emprego, né? O emprego praticamente some na Itália, já nos anos 30. Há um aumento do bem-estar social, a inflação é debelada. Né? Então, você tem um êxito material disso. Qual o preço disso? O preço é você acaba com a democracia. Né? O preço disso é que a democracia é eliminada. E a violência, porque a construção do fascismo, nos termos que ele foi criado historicamente, pressupõe uma violência sistêmica. Por isso tem que prescindir da democracia. Mas é uma forma histórica de responder a uma crise do liberalismo, uma crise material do liberalismo. Então, o fascismo foi uma resposta que a sociedade deu às sequências negativas, né, que o liberalismo e sua crise estavam produzindo na sociedade: emprego, fome, desigualdade, violência, conflito. Então, o fascismo trouxe a paz social, trouxe bem-estar material, trouxe a figura de um Duce, né, de um líder, né, um líder, trouxe uma certa unidade, uma certa coesão que superou parcialmente a polarização e a classe na sociedade, trouxe uma certa paz social. Por isso que eu acabei de falar para você. Mas é uma resposta social, é uma resposta aos problemas do liberalismo. Obrigado, professor. Acho que a gente já passou um pouco aqui do horário limite. Eu agradeço aí a sua participação. Estamos aí à disposição para colaborar no que precisar de nós aqui no Mato Grosso, aqui no nosso programa em Gestão e Tecnologia Ambiental. Também a gente tem aqui o curso de Ciências Econômicas aqui na universidade. Então a gente fica muito satisfeito aí da sua participação, da sua disponibilidade. Passo a palavra para o professor fazer suas considerações finais. Eu só agradecer, Luiz Otávio, pelo convite, né? Fiquei muito feliz sobre o convite, saber que tem gente interessada, né? E em disposição para avançar nos estudos da chamada institucional. Aos seus alunos, né? De graduação e pós-graduação, pela paciência, né? De ouvir. Agradecer pela educação, pelas perguntas pertinentes, pela participação. Me colocar à disposição e para finalizar, dizer que quando aquela ideia da rede ela materializar, eu vou entrar em contato contigo e passar o contato do pessoal que está liderando isso, interagir conosco aí. Excelente. Fico à disposição, professor. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite aí para todos.
Obrigada.